nunca sonhou em ser um Jedi e atravessar a galáxia com seu sabre de luz em busca de aventuras. Mas você sabia que para isso você teria que abrir mão de se casar e construir uma família? Pois é, hoje vamos explorar uma das regras mais polêmicas da Ordem Jedi e entender a diferença entre amor e apego. Então vem comigo porque hoje eu vou te explicar por que os Jedi não podem se casar. Se quiser ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, para começar, bora entender o que o George Lucas, que é o criador desse universo, tinha em mente. Em várias entrevistas ao longo dos anos, George Lucas explicou que os Jedi não eram monges celibatários no sentido clássico da palavra. A proibição não era em relação ao ato físico, mas sim sobre o apego. Ou seja, os Jedi podiam praticar o sexo, porém sem laços emocionais. Na filosofia Jedi existe uma distinção clara entre amor compassivo e amor possessivo. O amor compassivo era aquele que todo Jedi deveria sentir, uma empatia profunda por todos os seres vivos, o desejo de ajudar o próximo e proteger a vida. Já o amor possessivo é aquele que encontramos no casamento e em relacionamentos românticos intensos, e é visto como um grande perigo. Mas por que exatamente? Bom, o amor possessivo gerava o medo da perda, e como todos nós sabemos pela icônica frase do Mestre Yoda, o medo é o caminho para o lado sombrio. Quando você ama alguém a ponto de não conseguir deixá-la ir, você se torna vulnerável. Você começa a tomar decisões baseadas no egoísmo e não no altruísmo. Além da questão espiritual, existia um motivo prático e político. Os Jedi eram guardiões da paz e da justiça na galáxia. Eles eram essencialmente diplomatas e na época das Guerras Clônicas acabaram se tornando também generais. Então imagina um Jedi que está numa missão diplomática para mediar um conflito entre dois planetas, e se esse Jedi específico tiver uma família, inevitavelmente ele tem um ponto fraco. Qualquer inimigo poderia sequestrar sua esposa, os seus filhos, para chantageá-lo. Ou em outra situação um pouco mais dramática, imagina que ele está diante de uma escolha impossível entre salvar um sistema solar inteiro, ou seja, vários planetas, ou salvar a vida de uma pessoa que ele ama. O que ele faria? Sendo assim, a Ordem Jedi exigia imparcialidade total. O compromisso de um Jedi deveria ser prioritariamente com a Força e com a República. Ter um cônjuge criaria uma lealdade dividida. No momento em que o Jedi colocasse os interesses de sua família acima dos interesses da galáxia, ele deixaria de ser um servidor da luz para se tornar um indivíduo agindo por interesse próprio. E a gente não pode falar desse assunto sem mencionar talvez o maior exemplo da falha nesse sistema, Anakin Skywalker. O que aconteceu com Anakin é um estudo de caso definitivo para os defensores dessa regra. Anakin nunca conseguiu se desapegar de sua mãe, Shmi Skywalker. Quando ela morreu em seus braços, ele provou o gosto amargo do lado sombrio pela primeira vez. Mais tarde, seu casamento secreto com a Padmé acabou se tornando a sua maior força, mas também a sua maior fraqueza. As visões que ele teve da morte da Padmé no parto o levaram ao desespero, e o Palpatine, sendo um mestre da manipulação, usou justamente esse apego para corrompê-lo. Se Anakin não tivesse o vínculo do casamento, se ele tivesse sido treinado para aceitar a morte como uma parte natural da vida, como Yoda aconselhou, o Império talvez nunca tivesse surgido. Para o Conselho Jedi, a queda de Anakin ilustra perfeitamente o motivo dessa regra existir. Mas, como toda regra, existem exceções curiosas. Você sabia que nem todo Jedi era proibido de casar? Pois é, o caso mais famoso que a gente tem no cânone é o de Ki-Adi-Mundi. Ele era um membro do Conselho Jedi na época das prequels e tecnicamente era casado. E não só com uma mulher, mas sim com 5. Mas por que ele podia fazer isso e os outros não? Bom, o motivo era biológico e uma questão de sobrevivência. A espécie dele, os Cereanos, que inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal, tinham uma taxa de natalidade masculina baixíssima, e para evitar a extinção da sua espécie, o Conselho Jedi abriu uma exceção. Ki-Adi-Mundi poderia ter várias esposas apenas para procriação. Sendo assim, ele foi instruído a não formar laços emocionais profundos com nenhuma delas. Ele deveria tratar seus casamentos como um dever cívico e não como paixões. Existia também a questão da atividade sexual. Como eu comentei anteriormente, George Lucas confirmou que os Jedi não são proibidos de ter relações
casuais, desde que não haja apego emocional. É uma distinção sutil e para muitos contraditória, mas mostra que o foco da proibição é o vínculo emocional que gera ciúme e possessividade, que são sentimentos que levam ao lado sombrio. No antigo universo expandido, agora chamado de Legends, Luke Skywalker mudou tudo isso. Ao fundar sua nova Ordem Jedi, Luke percebeu que a repressão total das emoções foi justamente o que ajudou a destruir os Jedi antigos. Ele acreditava que o amor era uma âncora para o lado luminoso, e não um caminho para as trevas. O próprio Luke Skywalker se casou com Mara Jade, e muitos de seus cavaleiros Jedi tinham famílias também. Ele provou que com o treinamento certo, o amor poderia fortalecer um Jedi ao invés de enfraquecê-lo. Embora o cânone atual da Disney não tenha seguido totalmente esse caminho, o debate continua vivo. Será que a Ordem Jedi estava certa de ser tão rígida? Ou será que foi justamente essa rigidez que criou o próprio monstro que os destruiu? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você concorda com a regra ou se você discorda dela. E se você é um mandaloriano brabo que chegou até o final do vídeo, comenta Casamento Jedi para eu saber. Valeu, Adriano Ticiano, Igor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janute por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.